Hoje, 28 de dezembro de 2025, estamos terminando o ano. Vamos continuar nossos estudos de 1 João, Salah, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna em nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, para o Grupo Cruz de Força também do WhatsApp, para os ouvintes do canal TV Notícia Cristo Rei, Jesus Nazareno, Ressurreto. Fizemos o estudo do capítulo 2, hoje seguimos no capítulo 2, fizemos no capítulo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Jesus é o nosso advogado no céu, no trono do céu, não em algum trono da terra. Embora ele mova os corações dos que estão no trono da terra, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Porém, porque Jesus é nosso advogado, vamos entender como é o trabalho de Jesus. Ora, Jesus é nosso advogado com a lei de Deus, a lei que foi revelada a Moisés. Ele intercede por nós, dizendo que nossos pecados, quando nós aceitamos o arrependimento, é perdoado pelo seu sangue que foi derramado na cruz, como o sangue do Cordeiro, em que Moisés perdoava aqueles pecados, né? Arão, com Moisés, perdoava aqueles pecados anualmente, com o sangue do Cordeiro sobre a Arca da Aliança. Então Jesus, ele julga assim, segundo a sua lei, não segundo a constituição de algum país feito por homens, mas segundo a lei dada a Moisés, feita por Deus, o Criador, e o juiz dos vivos e dos mortos. Por isso Jesus é de fato nosso advogado e é a propiciação. Propiciação significa a substituição da pena que era devida a nós pela sua morte na cruz. Ele levou nossos pecados na cruz e cumpriu o direito penal diante de Deus, não diante dos homens aí, que o direito penal falso, fraudulento por aí, que a gente está vendo, liberando bandido, prendendo gente inocente, mas o juízo verdadeiro de Deus e real, cósmico de Deus, acima de todo poder, de toda sabedoria, de todo conhecimento jurídico que possa haver, muito maior do que o de Roma, que é aquela barbaridade da Roma pagã, e ainda hoje a Roma também comete seus erros. Então nós temos um advogado poderoso para nos defender, mas devemos seguir e andar como ele andou também. E evitar que os demônios tomem conta de nós quando o cristão peca demais, como Maria Madalena, por exemplo, que Jesus perdoou o pecado de adultério dela e disse: não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Possessão de, ao invés de um demônio, 7 ou uma legião de demônios, como aquele que vivia amarrado num cemitério lá quando Jesus livrou-o. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então, se nós conhecemos, crescemos na graça do conhecimento de Deus, guardamos os seus mandamentos, aqueles 10 mandamentos: não roubar, não mentir, não invejar, não matar, não desrespeitar a família, os pais, respeitar a vida, né? Respeitar a propriedade, respeitar Deus, não idolatrar, adorar demônios ou fazer bruxaria, que faz o bruxo perder a alma para o Beuzebu, o príncipe das moscas, com os olhos vermelhos. Nós já falamos sobre isso em outros estudos. Aquele diz que eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, aquele que faz isso torna-se filho do diabo, que é o pai de toda mentira. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, o amor de Deus vai se aperfeiçoando em nós a sua santificação pelo Espírito Santo, que nos é dado na fé e no batismo. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, o caminho de Jesus não é o do pecado, é da santidade, do bem, das boas obras diante de Deus e dos homens. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que eu vi, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquele que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quando tiver plena luz, não pecaremos mais. Na vida vindoura, na Jerusalém Celeste, 1.800 quilômetros cúbicos, pedras preciosas de ouro, onde vamos morar, e Jesus, em João 1, 14, 1 a 3, ele diz que foi preparar casas, mansões para nós. Imagina uma mansão dessa, numa cidade de ruas de ouro e pedras preciosas. Como será a nossa mansão? Uma maravilha de Deus, e a luz, que não é do sol mais, é do rosto de Cristo,
da glória de Deus, iluminando todos que não pecarão mais. Ninguém vai roubar, matar, mentir, invejar, fantasiar, pornografia, vício, não haverá mais nada disso no céu. E quando tinham vícios aí, chegou Deus, anunciou num culto, dizendo, olha, larga esse teu vício, porque lá no céu não tem esses vícios. Então, por isso, Deus nos avisa, largue, peça força, por tudo que Jesus diz, em nome dele, ele vai nos dar força para largar vícios. E graças a Deus nós largamos na vida, quando éramos jovens, né? Então hoje muitos estão presos no vício, mas tem recurso com Deus, tem força, ore, mas precisa orar. Precisa saber que Deus existe, se sabe e a gente conhece que Deus existe e atende em nome de Jesus, a gente precisa fazer oração. Se a gente diz que é cristão e não ora, a gente mente também. Por quê? Porque se a gente precisa e não ora e não pede em nome de Jesus, a gente está mentindo, dizendo que é cristão, que crê em Deus, que crê em Cristo, que não sai, a gente não quer coisa nenhuma, a gente só tira onda de cristão, né? Para andar no meio da igreja, no meio dos outros, né? Então, a gente tem que ter cuidado, vigiar a nossa fé, se ela é de verdade ou não. E aí isso a gente vê se a gente está andando na luz ou nas trevas. Se a gente mente, se a gente não tem uma fé de verdade, a gente está andando nas trevas, não saiu das trevas, né? Não está na luz. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, aquele que não ama, que não participa da comunidade cristã, né, não guarda um tempo para a comunidade cristã, como é que pode dizer que ama os irmãos? Né? Não ama. Então, a gente se torna mentiroso, filho do diabo, que é o pai da mentira. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Cada membro da família, filho, pai, jovem, é socorrido por Deus. E o jovem precisa conhecer a Deus. E Deus tem dado, derramado do seu Espírito, conhecimento de Cristo, da nossa salvação, do nosso advogado. E a palavra de Deus permanece em nós e temos vencido o maligno. Para você vencer, jovem, o mundo, a sua vida, a sua carreira, a dificuldade, você precisa a palavra de Deus. Eu, quando era jovem, percebi isso, fiz teologia, estudei, orei, ia para o culto. Então, graças a Deus, tive muitas vitórias por causa disso. Por conhecer a palavra de Deus, usar a força da juventude para conhecer bem a palavra de Deus. Não é o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua consciência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, nós temos aí fizemos um vídeo esclarecendo aquela descoberta que já um terceiro soldado de Oviedo, de Turim, e agora um estudar de Jerusalém, que estão escondendo que o DNA de Jesus Cristo é um DNA divino, não tem explicação para o DNA do sangue dele que ele deixou nos sudados. E os cientistas escondem por motivos políticos, porque se eles revelarem vai ter uma guerra religiosa contra os cristãos no mundo todo, as igrejas vão ser atacadas, né? Vai haver crises, revoluções em países comunistas, como por exemplo a Rússia, a Coreia. Não diga a Coreia que não tem tanto cristão, né? Mas talvez a Rússia, né? O mundo todo, a academia, as ciências vão ser desmoralizadas, essas falsas ciências que dizem que Deus não existe, que Deus não teve filho, o islamismo que diz que Deus não teve filho. Todas essas falsas religiões, esses falsos cientistas do mundo todo entrarão em crise sabendo que o DNA de Jesus Cristo é divino. É divino por quê? Porque são 24 cromossomos, não 46. Foram encontrados nesses 3 sudários, mas eles esconderam, porque isso iria causar muita perturbação e desmoralização das mentiras do mundo. Então, por isso que João diz que não devemos amar esse mundo de mentira, esse mundo que esconde a verdade de Cristo é Deus, o DNA dele é Deus. Então, não há nada mais importante do que o cristão saber que foi descoberto nos sudários, tanto de Oviedo, Turim, como esse agora de Jerusalém, e foi escondido, que o sangue de Jesus tem 24 cromossomos, disse o pastor Ron Yacht, da Adventista, do sétimo dia, que teve que gastar seu dinheirinho e Deus o encaminhou lá em Jerusalém, pegou o sangue sobre a Arca da Aliança, que os anjos estão escondendo para quando apareceu o anticristo, fez os exames, o Dr. Richard Reeves, que é um cientista inglês, que é presidente do museu que Ron Yacht deixou lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, mostrou que os somates estão vivos do sangue de Jesus e que
O exame do laboratório de Jerusalém, que hoje nega, não fala uma palavra mais, converteu até os tecos que viram, que eram judeus ortodoxos, aceitaram Jesus como Messias e como Deus, porque o DNA dele tem 24 cromossomos e não 46 como da raça humana normal. Então Jesus não é da raça humana normal, ele é da raça humana divina. Então isso é maravilhoso. E tem esse terceiro sudário diz que também tem outras questões, como por exemplo a mitocôndria dos DNA, do RNA das mitocôndrias, do sangue da mãe, desse sangue de Jesus contado no sudário de Jerusalém, é um DNA de dupla polaridade, é algo que eu não entendo, porque eu não sou especialista genético, mas é algo que foge ao normal de qualquer espécie humana. Então Deus trabalhou naquele DNA que tinha 24 cromossomos e não 46 e fez um homem perfeito para morrer na cruz como cordeiro e ser nosso advogado no céu hoje, sentado no trono, não no trono de Davi, que os judeus querem botar um homem lá no trono de Davi em Israel para vencer todas as nações, mas estão enganados. Jesus está no trono celeste lá em cima, muito mais poderoso, muito maior do que qualquer trono da terra, até o do Trump ou do Putin. São a besta do mar, que é os Estados Unidos, e a besta da terra, que é o Putin, que tem o maior território de terra, com a China, que todos os carros elétricos são feitos lá, né? Eles dominaram as terras raras, etc. E nós temos que comprar carro que eles montam aqui no Brasil apenas. Ninguém fabrica mais carro elétrico no Brasil, ou pelo menos não fabrica as baterias, os componentes, trazem importados, montam só aqui, tiram o emprego do brasileiro, compram as terras raras aqui, tomam, levam o nosso minério, tudo. Nossos políticos de esquerda ou de centro, eles estão vendendo, entregando o país de graça, levando a sua propina no bolso, na conta, e o povo brasileiro, que cima da riqueza, está cada vez mais miserável. Aumentaram mais imposto agora, só trabalha para pagar imposto, né? É o que diz assim, então o brasileiro caiu, a cultura brasileira, a tradição brasileira, que era uma cristã, a tradição cristã, acabou-se, entrou o marxismo cultural de Gramsci, um comunista italiano preso, que ensinou essa estratégia, que também os cubanos, os soviéticos, estão destruindo o país. E a ganância capitalista das bestas do mar precisa de dinheiro para manter seus navios de guerra, seus submarinos. Então essa Babilônia aí toda, da sinagoga de Satanás, junto com a sinagoga de Satanás, esconde a verdade de Cristo da salvação. Então você tem que estudar a Bíblia, você tem que procurar informação para preservar a sua família, a sua alma, porque senão você também vira um filho do diabo. E o vulto preto leva a sua alma, dos seus familiares, para a perdição eterna e as trevas eternas do fogo no final do juízo de 1000 anos, que nós ressuscitados estaremos com Cristo, rejeitando esse amor tão lindo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a família vai para o inferno. Então nós temos que sempre orar, sempre estudar. E, se possível, faça teologia bíblica. Temos aí R$ 40, mandamos o pendrive com 170 aulas, 92 aulas, 170 arquivos de áudio para você, enquanto está fazendo sua comida, ouvir, aprender, saber se defender, saber pensar a palavra de Deus, saber descobrir com a ajuda do Espírito Santo. Claro que nós não somos inteligentes, não temos inteligência nenhuma, tudo é dado pelo Espírito Santo de Jesus Cristo. Livrar você, livrar sua família, livrar seus amigos, livrar sua comunidade. Agora mesmo um vizinho suicidou, vestiu uma roupa preta, pendurou uma corda na porta, com um prego e se pendurou, morreu de depressão. Então o diabo está levando as pessoas de depressão, ou pelo menos tirando a vida. Oramos na igreja pela alma daquele suicida, mas não sabemos ao certo se essas orações, depois que a pessoa morre, Jesus pode atender, ou tem um purgatório, etc. Isso aí ninguém sabe direito, né? Tem pessoas que voltam, tem pessoas que eram para ir para o inferno, Jesus manda de volta para o corpo, mas depois que morre e não volta para o corpo, não ressuscita, nós não sabemos, mas nós oramos ainda pela tradição cristã, na tradição católica, né? As pessoas católicas acreditam assim, nesse tal de purgatório da alma. Mesmo a pessoa salva tem que passar por um fogo de purificação. Então, na Igreja Católica traz essa tradição, né? E tem umas tradições, se não for, pelo menos a gente tentou, né? Filhinho, já é uma última hora e como ouviste que vem um anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido os nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, todos têm desconhecimento, não vos escrevi, porque não saibais a verdade. Então, a gente precisa saber a verdade, a gente também precisa ser exortado na verdade, porque nós somos fracos, às vezes nós somos até covardes.
Porque a sabeis porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. O islamismo nega exatamente isso aí. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permanece em vós o que eu visto desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio eu visto, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que eu vos acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeis permanece em vós e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a Assunção vos ensina, a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança dele, não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de dele. Então, a justiça é a santidade e a injustiça é o pecado, segundo a lei de Deus, não segundo a lei dos homens, que às vezes aprova o aborto, né? Então, a pessoa, a mulher, às vezes pensa em fazer um aborto num país que aprova o aborto, ela está fazendo justiça com o próprio corpo, liberdade, inventa uma narrativa aí qualquer, mas não, ela está cometendo um crime grave de homicídio, quebrando a lei de Deus, né? Mesmo que esteja dentro da lei dos homens de alguns países. Graças a Deus o Brasil ainda escapou disso aí, a não ser em caso de anencefalia, né? Anencefalia ou em caso de estupro, né? A lei brasileira não permite o aborto. Então, esse foi o capítulo 2 e temos a unção do Espírito Santo. Então, a unção do Espírito Santo é que não dá inteligência, nós não temos inteligência nenhuma sem o Espírito Santo. Nós estamos nas trevas, na ignorância, na burrice, né? É por isso que o brasileiro, a cultura brasileira está mergulhando na burrice, na simplicidade, chamada humildade, né? Então é mais fácil roubar, mentir, matar, assaltar do que trabalhar e estudar duro, né? Rezar também, jejuar duro. Então o brasileiro quer uma vida fácil, está se destruindo. E uma ganância por dinheiro está levando as novas gerações a fazerem tudo por dinheiro. Então, tem um canal aí de um falecido dono aí que dizia tudo por dinheiro. Quem quer dinheiro, jogava dinheiro. Então, esse geralmente que não tem Jesus pensa que tudo é dinheiro e não é. Pensa que tudo é dinheiro e caridade. Pegar o dinheiro e dar e fazer oferta. Não, Deus, Jesus disse que é para nós olharmos o nosso coração, a impureza do nosso coração, né? Os nossos valores, nossos princípios interiores, da nossa alma, o que a nossa alma é, o que, é que ela faz, o que, é que ela gosta, quais são os seus hábitos. Estudar Santo Tomás de Aquino, que analisa bem a questão dos hábitos da alma, as potências da alma. Mas não, hoje o povo brasileiro está preguiçoso, né? Não quer aquele nem, quer dizer, nem estuda, nem trabalha, nem muda. Então tá difícil assim, o país vai afundando, vai ficar igual ou pior que a Cuba, que a Venezuela, né? Mesmo que não chegue lá mesmo, muitos vão desistir de trabalhar, estudar, orar e mudar. Cada dia nós temos que fazer essas três coisas, sempre com a ajuda da unção do Espírito Santo da palavra, que nos ensina, que é verdadeira, que não é falsa, né? Como e permanecer e andar como Jesus nos ensinou e disse que nós temos que tomar nossa cruz, né? Isso não é bom não, não é divertido não, é engraçado não. É prazeroso? Não, mas a cruz nós temos que levar, nós temos que sofrer mesmo. Não tem cristão, está aí o Felipe Martins aí, preso, né, injustamente, perseguido, algemado, também o Bolsonaro. Quer dizer, os juízes aí que estão advogando, né, para administrativamente para como ministro de justiça, etc., como Paulo diz, né, o diabo também se passa por ministros de justiça, né? Então, o diabo ele é inteligente, nós estamos lutando contra alguém que é burro, né? É de alta inteligência, muito maior. Sem essa unção do Espírito Santo, o diabo já teria nos deixado no inferno. Eu passei pelo inferno, vi lá como é o fogo, adoeci, quase morri lá, 6 meses de remédio para poder não morrer, e tratamento psiquiátrico, médico, etc. Mas escapei, graças a Deus. Mas muitos não escapam e se enforcam, se matam, se desesperam, né? Então, para evitar todo esse mal, a gente tem que sempre buscar unção, oração do Espírito Santo e fazer o estudo bíblico todo dia. Pega o seu caderninho aí, custa quanto? 10, 20 reais, você compra um caderno, compra um lápis, compra uma caneta. 90 reais você compra uma Bíblia ou menos, já tenho a Bíblia, então pega o teu versículo aí, escreve, porque o cérebro, estimulado pela escrita, aprende muito mais, raciocina muito melhor. Então faça isso todo dia, nosso ministério prega isso, que cada membro tem que pegar um caderno, pegar uma caneta, pegar a sua Bíblia, fazer estudo versículo por versículo,
começando o Novo Testamento, se puder também depois no Antigo Testamento, porque o Novo também já cita o Antigo Testamento. Então você vai fazendo, vai crescendo na graça e conhecimento de Deus, sempre orando na unção do Espírito Santo de Cristo. E aí você tem segurança da salvação da sua alma, da salvação dos seus amigos, da sua comunidade, dos seus familiares, ok? Então se você gostou, você compartilha, você dá um like, você comenta e pede só para o grupo Cruz e Força do WhatsApp, pode pedir também o pendrive, eu mando o curso de Teologia Bíblica. E você que quer aceitar Jesus e não aceitou ainda, faça a confissão, mas não basta só confessar, basta andar e conhecer como ele andou, e se congregar e ter amor pelo próximo, senão você é um mentiroso filho do diabo, mas um convertido de verdade, amém? E você que nos assiste, que já é batizado, já é um cristão de uma comunidade, eu deixo a minha bênção, é isso que eu falo, Alf, que Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo no resplendor da sua face e misericórdia. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela sua assistência.